Então, coloca em cabeçalhas, coloca a Rossana Vestila, data de hoje, dia 27 de julho de 2020, e a pauta é Shakespeare, príncipe muito famoso. Galerinha, a gente vai estar falando a respeito de uma das obras, né? De alguns elementos que marcam a parte literária, né? Da literatura criada por Shakespeare. Nós começamos a ver algumas informações quando a gente trata do assunto de o mundo é um palco, né? Em si, a gente já entra no contexto relacionado às suas próprias ideias, princípios ligados a esse pensamento de Shakespeare. E aí a gente vai falar de algo específico no começo, que a gente vai falar primeiro sobre essa ideia, um príncipe muito famoso. Vamos falar sobre Hamlet. E aí algumas informações que cercam o próprio contexto literário dessa obra, tá? A obra criada por Shakespeare. Professor, Oi. dá para me ouvir agora? Dá para ouvir perfeitamente. Não. Agora não dá para ouvir mais, não estou te ouvindo mais. Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Não dá para ouvir, Ana. Sumiu até sua imagem. Agora está travada essa imagem. Enfim, crianças, nós vamos estar falando a respeito do Shakespeare, tá? Então, olha, para vocês se situarem no material de vocês, nós estamos na página 22 da apostila de arte. Quem tiver curiosidade, quem tiver o material próximo, por gentileza, dá uma olhada na página 22. Então, na página 22 é exatamente a mesma imagem que o professor pegou para poder associar ao nosso conteúdo, que está aqui na imagem do slide que está aparecendo para vocês. Deixa eu ver como faz para ver o negócio aqui, bate-papo. Eu não sei olhar bate-papo aqui não dá para ver bate-papo. Dá para ver sim. Tem alguém dando oi? Olá, oi. E aí, galerinha, eu vou compartilhar de novo com vocês. E aí, nós vamos estar falando a respeito do contexto literário, tá? Desenvolvido por Shakespeare, e principalmente relacionado a Hamlet. Então, na página 22 de vocês, nós temos essa representação, a mesma representação que está aparecendo aí para vocês, tá? Seria o momento em que o Hamlet está com a Gertrude, tá? E eles estariam ali diante do fantasma do rei. Então, esse é o rei, que é o fantasma, o Hamlet, e a Gertrude, que é sua mãe, tá? Por que a gente está falando a respeito da ideia de cada um desses personagens? Para que a gente entenda no contexto como um todo o que foi a peça, quais são os elementos que estão relacionados a isso, tá? De que forma que a gente pode fazer uma compreensão e interpretação de tudo aquilo que faz parte do mundo literário criado e desenvolvido por Shakespeare, tá? Nós vamos ter um momento, na aula de hoje de fazer uma atividade, tá? A atividade, ela só não segue princípios relacionados... Atividade prática? Sim. Princípios relacionados a Shakespeare por conta na aula prática, falando a respeito de Shakespeare, a gente precisaria fazer nem que fosse uma pequena encenação, né? Olha aí, minha imagem ficou mais clara. Uma pequena encenação. Então, poderia ser algo assim, ensinado, né? Um sketch, um teatrinho, ou simplesmente cada um falando uma frase de Shakespeare, né? Uma possível interpretação. Só como a gente está nesse ambiente diferenciado, né? O novo diferente que a gente vivencia hoje, a nova realidade de ficar afastado. Então, isso acaba impossibilitando fazer um pouco mais de atividade
prática ligada à apresentação ao teatro, como se a gente estivesse em sala de aula, né? Mas talvez Acho que agora o senhor filosofou. Mas talvez para a próxima semana, eu acredito que dê para vocês buscarem algumas frases, né? O professor separar algumas frases para vocês irem trabalhando e na próxima semana vocês começarem a falar, né? Comentar um pouco sobre as frases. Igual uma atividade que a gente fez anterior à nossa última aula. O próximo slide, então, é sobre esse... Não me lembro, pode me lembrar? Da última aula? É. Na última aula, se você se recorda, no seu caderno tem uma atividadezinha onde eu coloquei 3 frases do Shakespeare. E aí vocês precisariam explicar cada uma dessas frases. Você estava presente, na verdade? Dá uma olhadinha se tem aí no seu caderno as frases. Galerinha, então o próximo slide, que é este, a gente vai falar a respeito do príncipe muito famoso, tá? E esse príncipe é justamente o Hamlet. Falando a respeito dos elementos que compõem essa peça, tá? Então, para quem não tem conhecimento, para quem às vezes não tem uma noção do que se trata, quais são os elementos, de que forma Shakespeare acaba escrevendo essa peça, qual que é o simbolismo, né? Quais são as ideias. Então, além dessa descrição, o professor vai passar para vocês um vídeo bem curtinho, tá? Compartilhado no próprio YouTube, que fala um pouco a respeito que demonstra um pouco a respeito da peça, tá? Se nós fôssemos assistir o filme, a peça em si, Hamlet, essa peça demoraria ali mais ou menos 2 horas, tá? Então é bem longo, a gente não tem como assistir, uma peça bem longa. E, na verdade, de acordo com a explicação, a gente vai entendendo do que se trata, enfim, essa peça. Tá? Então, uma das citações mais conhecidas de Shakespeare é essa, como está descrita aí, tá? Ser ou não ser, eis a questão. Uma das citações que tem maior conhecimento e maior atribuição ao próprio escritor Shakespeare. E esse questionamento sobre o sentido da vida, ele é feito pelo próprio príncipe, tá? O Hamlet, da Dinamarca, na peça que leva o seu próprio nome, tá? Hamlet. Nessa tragédia... Aqui tem um nome que eu amo muito, 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 muito. Gosto muito do nome, William. Meu Deus. William. É verdade. Uhum. Eu achei que você ia falar Gertrude. Eu gosto desse nome desde quando eu era pequena e meu irmão chama William. Ah, seu irmão. Eu achei que você ia falar Gertrude. A Gertrude, né? foi uma vizinha nossa, bem legal. Ela trazia bolo, doce para nós quando a gente era criança. Para vocês? Não, eu achei que você ia falar isso. O único nome que eu me lembrei foi Gertrude. Gertrudes. Enfim, galerinha. E aí, nessa tragédia, tá? Em 5 atos, o pai do Hamlet, ele é assassinado pelo irmão. Olha só. Lembrando que a gente está falando de fatores relacionados à tragédia, tá? A imagem aqui faz a representação. O espírito do rei, esse que está aparecendo. O Hamlet, que está aqui no meio, protegendo a mãe. E a Gertrude, a dona lá que dá docinho para Ana, quando ela era criança. A vizinha boazinha. Tá? Então ele está ali praticamente defendendo ou, né, de uma certa forma, fazendo com que haja um distanciamento entre a mãe e o pai. Tá? Tragédia. Tá? Para que uma tragédia tem que acontecer coisas ruins, né? Negativas. E aí nessa tragédia ali, em 5 atos, o pai dele, então, ele é assassinado pelo irmão. Seu irmão se chama Cláudio, tá? E ele rapidamente... E o próprio Cláudio rapidamente se casa com a viúva, tá? A Gertrudes. Quem é a Gertrude? A vizinha boazinha que entrega doce. Rafael, tá tudo certo? Ai, pra você vai ficar tirando sarro agora da minha cara até o final da aula. Tá? Então o Cláudio, ele se casa rápido, ele
necessariamente funciona dessa forma. Então, são 5 atos, tá? O pai do Hamlet ele é assassinado pelo irmão Cláudio, se casa com a viúva e acaba tomando o trono. Então, acaba se assumindo como rei. O rei morto surge, que é este fantasma, tá? Então, discretamente, o rei surge em forma de fantasma, e esse fantasma acaba fazendo parte também da apresentação. Pedindo para que Hamlet, então, promovesse um ato de vingança. Gente, é tragédia, tem que ter morte, é faca na caveira, tá? Algo bem natural para a própria peça. E é bem chocante, assim, algumas partes. O professor vai mostrar daqui a pouco o diálogo para vocês, tá? Uma parte da interpretação. E própria brasileira, tá? São atores brasileiros que fizeram. Mas é bem curtinho. Pedindo que haja, então, vingança. E o príncipe, o próprio Hamlet, ele passa a se fingir de louco com um plano para acabar vingando a morte do pai. Então, é bem interessante, bem intrigante e bem surreal a própria representação dessa parte teatral, tá? Então, o príncipe, ele se finge de louco, com justamente o plano de fazer com que fosse vingada a morte do seu pai. Você vai fazer um novo compartilhamento com vocês. E aí a gente vai ver como que se passa essa parte do teatro que eu estou falando para vocês. Ué, cadê? Ai, meu Deus. Eu fechei a página. Ah, não tem mais não, eu perdi a página. Ah, não, tá aqui. Vê se eu estou compartilhando. Ana ou Rafael? Fala com a professora. Tá aparecendo para você? Tá. Eu vou ampliar, vou ver se vai dar certo, porque às vezes depois que amplia acaba travando para vocês. Pra mim não tá aparecendo. Tá. Pra mim tá. Agora foi. Vou rodar, tá? Tá. É só uma partezinha de um próprio diálogo. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra um mar de angústias e combatendo dar-lhe o fim? Morrer? Dormir, só isso. E com sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer. Dormir. Dormir, talvez sonhar. Aí está o problema. Os sonhos que virão no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto da vida, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo? A afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do governante e o achincalhe que o homem paciente e dedicado recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um simples punhal? Quem aguentaria fardo, gemendo e suando numa vida servil, se não por temer alguma coisa após a morte, um país não descoberto, de onde jamais voltou nenhum viajante? Nos confunde a vontade. Nos faz preferir suportar os males que já temos a fugirmos para outros que desconhecemos. Assim, a reflexão faz todos nós covardes. Assim, a força natural de uma decisão se transforma em fétido pensamento, e empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, saem de seu caminho, perdem o nome de ação. Mas pagar agora, bela Ofélia, ninfa, em tuas orações sejam lembrados todos os meus pecados. Massa, né, gente? Top. Quem gosta, gosta. E aí é o seguinte, galerinha. Ali é como se ele estivesse fazendo uma apresentação para que ele pudesse ser considerado como um ator, né, para entrar em uma peça. Bem fácil de entender a interpretação que ele está fazendo.
Mas, justamente para que a gente possa prestar atenção e entender um pouquinho mais a respeito dessa parte inicial ligada à frase do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. E aí, não sei se vocês prestaram atenção, mas a própria ideia, pensamento filosófico que ele acaba criando, né, desenvolvendo, acerca da existência, tá? Viver ou morrer, qual das duas opções? Se viver, você vai passar por vários acontecimentos, tribulações, né? Coisas negativas, porém, se morrer é mais fácil, morrer é você simplesmente dormir, porém, vem os sonhos, né? E aí ele declara ali como se fosse mais ou menos a questão do julgamento, depois que você morre, não está tudo resolvido. Não é que você morreu que você não vai mais passar por sofrimento. Então é bem interessante prestar atenção no diálogo e no contexto que ele acaba escrevendo tudo isso. Voltando para a peça, então, continuando na peça, falando a respeito dessa parte ligada ao próprio Hamlet, aonde o pai dele acaba aparecendo, né? E fazendo com que aquilo Professor, fique algo um pouco mais concreto. Oi, Ana. não seria muito triste você, tipo assim, você já morreu e ainda passar por sofrimento? Não. Parece triste mesmo, mas é como se fosse falar, Ana, que não é simplesmente porque você fez coisas erradas, ruins, que você vai se livrar do sofrimento morrendo, entendeu? Como muita gente faz. Não sei se você acompanha aí essas pessoas que geralmente terminam relacionamento com feminicídio, principalmente aqui na nossa cidade, teve esses dias. E tentou matar a mulher, Teve, eu foi vi. lá e se Aham. suicidou. É tipo, eu matei, acabei com uma família, destruí tudo e eu vou me matar também para acabar o sofrimento, Professor, né? Para não passar por julgamento, para não ser preso, enfim. Mas acaba ali. Então são questões que são colocadas até após a morte. Oi, Gabi. por que feminicídio você falou? Por conta do contexto que eu peguei agora. Do marido não gostar de um fim do Não, relacionamento. o que é feminicídio? Eu não sei. Ah, o que é? É assassinato de mulheres. Meu Deus. É só um exemplo, tá? Porque em relação à pergunta da Ana. Certo? Galerinha, vocês vão fazer o seguinte. Página 22, vocês vão fazer leitura da apostila... Desculpa. Eu coloquei página 32. Não é 32. É 22. Minha biblioteca. Página 22. Ok. É para fazer leitura, tá? Então, na minha biblioteca, vocês vão fazer leitura aqui, nessa parte. Só para a gente poder ter um pouquinho mais de conhecimento acerca da questão literária. Vai, Ana, faz a leitura. Página 22. Calma aí. Tô calmando. Gabi, tá fazendo leitura, Gabi? Sim, eu tô. Agora eu vou fazer. Ah, eu tô perando, tá bom. Pera, professor, tá? Eu vou perar. Mas fala sério, eu falei pera? Eu não falei espera. Não, falou pera. Ai. Eu falo pera. Eu falo pera, eu falo fessor, falo
Que mais? Você, ao invés de falar você. Você fez? Você vai lá? Que mais que a gente... Tudo com você. A gente vai ir cortando tudo. Preguiça. A gente vai matando as palavras aos poucos. Eu acho que professor era só professor. Professor, professora. E adulto, hein? Na faculdade eu falava professor, professora. Professora, eu quero estudar de É novo. brincadeira ou é verdade? Verdade, na faculdade eu falava, professora. Ah, professor. Ô, professor. Professor. Ô, professora. Ah, lá em Rio Verde eu estudava, no Varginha, os guris só falavam assim. Professor. Eu ficava bufando, meu Deus. É ou o quê? Professor, professora. Já, galerinha, é rapidão. Leram? Pronto. Obrigado. Nossa, O que foi? eu não participei da aula que foi aquela que entrou no Unidade 4, no Frase São Paulo. que eu falei? Eu tinha tanta coisa pra falar. Que aula que é essa? É. Não sei o que é. Crianças, então vamos. O professor vai compartilhar de novo com vocês. Falando a respeito do conteúdo da página 23. Surpresas de Hamlet. Eu vou compartilhar de novo e a gente acompanha. Depois eu libero essa música para vocês. Surpresas de Hamlet. Então, a peça ela repleta de curiosidades, várias coisas interessantes e intrigantes. Até mesmo para a gente poder acompanhar e entendê-la que, dentro da peça, da própria peça Hamlet, é desenvolvida uma outra peça de teatro. Tá? Então, é uma peça de teatro que, dentro dessa peça de teatro, existe um outro acontecimento, se passa outra peça. A gente vai entender dessa forma. Hamlet, então, ele é um personagem extremamente inteligente, mas o seu nome tem origem nórdica e quer dizer tolo. Hamlet, então, quer dizer tolo, ou esperto que finge ser tolo, tá? Então, como vocês viram ali, em uma das questões relacionadas Vou pegar água.
aonde ele acabou se colocando ali, né, como sendo um louco para poder vingar a morte do pai, a morte do rei, tá, do monarca. O próprio, um dos filhos do Shakespeare, de verdade, na realidade, tá? Aqui a gente não está falando mais de personagem, a gente está falando do escritor. Um dos filhos do Shakespeare, morto ainda quando criança, ele se chamava Hamlet, tá? Nome que tem essa mesma origem, tá? Então, mesmo termo, tá? Seria aplicado, tolo ou esperto que se finge de tolo, tá? Então, na realidade, infelizmente, essa criança não chegou a viver tanto, tá? Morreu ainda criança, um dos filhos dele, só que recebia o mesmo nome, tá? Talvez, ou praticamente por isso que ele acaba atribuindo, criando essa peça, atribuindo ao príncipe o nome, então, e atribuindo à peça o nome de Hamlet. No caso do filho dele, o filho dele não era exatamente Hamlet, tá? Era Hannet. Hannet. Então, só que a origem era quase a mesma, tá? Praticamente a pronúncia é a mesma. Hannet, que era o filho dele, e o Hamlet, que é o nome da peça. Outro elemento interessante é que em Hamlet, Shakespeare, ele apresenta uma peça dentro de outra peça, o que configura o uso de metalinguagem, tá? Acredito que talvez você já tenha tido uma orientação mais ou menos relacionada ao que seria a metalinguagem. E é algo bem intrigante para que a gente possa até mesmo pensar um pouco a respeito da grande criatividade que esse escritor tinha. Voltando. Então, ao saber de uma trupe de atores que passava pela cidade, tá? Existia ali a apresentação de um circo, né? De outras pessoas fazendo a apresentação de uma peça. O Hamlet, então, ele decide contratá-los. Então, dentro dessa peça do Hamlet, ele acaba fazendo parte, criando uma outra peça, tá? Então, ele vê essa trupe de atores e aí ele acaba chamando e fazendo com que esses atores eles possam fazer a representação teatral, tá? Dentro da mesma peça. Ao conversar com eles, o príncipe, então, ele se comporta como se fosse um diretor teatral. Então, é como se ele fosse um diretor, um escritor, uma pessoa que tinha um grande conhecimento ou habilidade, já o domínio do teatro, das apresentações, e o que ele faz é orientar as pessoas. Na página 23, essa imagem faz bem a representação. Deixa eu me ver na câmera. Essa imagem faz bem a representação do que o próprio Hamlet está fazendo, tá? Então, aqui na peça, ele está orientando os outros atores da forma como eles têm que atuar, tá? E dentre essas orientações está ali, ó, uma das dicas que ele fala. Falem essas palavras e eu as pronunciarei, né? Que ele vai estar falando a respeito, tá? Então, língua ágil, bem claro, alto, para que todo mundo possa ouvir. E para berrar as palavras, tá? Se é para berrar as palavras, como fazem tantos dos nossos atores, ele chamava um pregueiro público para dizer a mesma frase, ou seja, não é para ficar berrando, gritando igual um louco, tá? Ajustar os gestos à palavra e a palavra aos gestos. De repente eu estou falando de conta ali, eu estou fazendo gesticulando, né? Então ele se colocou, o Hamlet se colocou como sendo um ator, um produtor, um diretor, e ele acaba dando essas orientações a essa trupe que ele acaba encontrando ali de atores na sua cidade, tá? Então, entre uma das falas, ele acaba pedindo ali para que seja uma linguagem ágil, clara, e que não fique gritando as palavras, que seja algo que flua naturalmente, tá? Palavras ajustadas aos gestos, com cuidado de não perder a simplicidade natural. Galerinha, tudo isso nós estamos falando com tudo da página 23. Tá? Entre essas representações, o professor pegou essa imagem aí, essa imagem ela está relacionada àquela primeira frase dele, tá? Ser ou não ser, eis a questão. No momento que ele acaba filosofando, pensando a respeito. No YouTube eu não consegui pegar nenhum vídeo que fosse um pouquinho curto, todos os vídeos são de 15 minutos, então é muito longo. E não ia dar